Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu digo e participam porque, se você tiver a gentileza de mandar mensagens escritas, de ficar até o fim, de compartilhar com pessoas, você fará com que o algoritmo da plataforma divulgue mais o nosso canal. Então, mais uma vez, estamos iniciando um estudo dos domingos pela manhã, né? Mas você poderá entrar na gravação qualquer dia e hora. E estamos concluindo hoje um ciclo de estudos sobre os escândalos bíblicos. Escândalos do ponto de vista dos descrentes, porque os que creem na inerrância da Bíblia e creem que a Bíblia não tem contradição, esses não se escandalizam, mas às vezes se constrangem. Por que o escândalo de uns e o constrangimento de outros? Porque tem coisas duras na Bíblia, né? Nós fizemos, já em estudos anteriores, uma análise de um dos primeiros escândalos, que é o Senhor pedindo a Abraão para sacrificar Isaac. Aí eu vi uma vez uma pessoa descrente, escandalizada, que Deus era esse, que mandava o homem matar o filho e tal. Então fizemos um estudo sobre isso. E também fizemos um estudo sobre as pragas do Egito, principalmente a 10ª, né, que é a última delas, em que o anjo do Senhor passa matando os primogênitos, inclusive primogênitos dos servos e das servas, que não governavam. E o Egito não era uma democracia, e as pessoas se escandalizam porque o povo estava sendo responsabilizado pelos atos de um governo que não era democrático, que, não, portanto, não era um governo do povo. Também examinamos o escândalo da conquista da Terra Prometida, focando especificamente ou exemplarmente na tomada de Jericó. Quando tomada Jericó, foram mortos todas as pessoas, homem, mulher, velho, menino, e os animais, né? Os bois e o gado miúdo. O gado miúdo era ovelha e acho que até as baratas era para matar, né? Então, as pessoas se escandalizam. Eu vi certa vez uma pessoa crente, quando o assunto veio à baila numa roda, a pessoa ficar nervosa e dizer: não, eu não gosto de falar nisso, porque foi um genocídio, né? Foi mesmo. E nós analisamos esses escândalos, mostrando, primeiro, que, em parte, o que escandaliza é uma visão anacrônica. Anacronismo tem um significado especial no jargão de historiadores. Anacronismo significa analisar uma época com os valores, ou eu gosto de dizer, com os olhos ou com as lentes de outra época. Hoje é um escândalo que se faça um massacre de uma população, mas na época não era escândalo. Estava dentro das regras do jogo, vamos dizer assim. Tanto é, e nós lembrávamos que séculos depois, mas ainda na antiguidade, os romanos não apenas massacram Cartago, como jogam até sal na terra, para não nascer mais nada ali. Muitos séculos depois, Gengis Khan sistematicamente também matava todo mundo. E os assírios, na época, logo alguns poucos séculos depois, os assírios, depois da conquista da Terra Prometida, os assírios se notabilizavam pela crueldade. Eles castravam e arrancavam os olhos dos vencidos. Então, os caldeus da Babilônia também se notabilizavam pela violência e pela crueldade. Então, Israel estava no meio de povos que agiam assim. Isso me faz lembrar o poeta paraibano, o Augusto dos Anjos, que diz que quem vive entre feras tem inevitável necessidade de também ser fera. Então, se é uma necessidade inevitável, Israel estava procedendo no que nós poderíamos fazer uma analogia com o que no direito chamam de estado de necessidade. Não é bem o caso. O estado de necessidade em direito tem algumas peculiaridades diferentes disso, mas isso também
nos aproximaria de um outro conceito em direito que se chama legítima defesa, né? E também não corresponde exatamente, porque Israel estava atacando, mas estava atacando para tomar uma terra que era dele, e aqueles outros povos invadiram e ocuparam enquanto eles se ausentaram e foram escravizados no Egito. E tem esse aspecto aí, o primeiro aspecto que nós ressaltamos foi o do anacronismo, do ponto de vista da teoria ou da metodologia da pesquisa histórica. Mas também nós levamos em consideração a soberania de Deus. Não é? Porque se o bem ou o mal é o que se harmoniza ou o que contraria com a obra de Deus, então, ao executar o que Deus mandou, é o bem. Né? E a soberania de Deus. Deus não pode fazer o mal porque ele não vai contra ele mesmo. Né? Então, se o escândalo é porque aquilo era um mal, né? E a Bíblia diz em outras passagens que o oleiro escolhe um vaso para honra e outro vaso para desonra. O oleiro é o homem da olaria que faz vasos. Por vaso se entende jarro, se entende várias coisas. Né? E pode fazer um vaso ou um jarro para honra, para decorar um ambiente, né? Para ser uma coisa bonita. Ou pode fazer um vaso para outros fins que não são assim enaltecedores do uso que se faz às vezes de certos vasos. Né? Então, o primeiro argumento do anacronismo, o segundo argumento da soberania de Deus. E o terceiro argumento é se isso era justo do ponto de vista humano, mas do ponto de vista humano, aqueles povos que foram severamente castigados, seja com as pragas do Egito, seja durante a conquista da Terra Prometida, aqueles povos eram povos extremamente cruéis, eram povos idólatras, eram povos politeístas, e foram castigados por tudo isso. Né? E quanto à Terra Prometida, nós lembrávamos que o Senhor disse, eu vou te dar aquela terra, mas espera, porque o povo que está lá ainda não encheu a medida. Portanto, Israel esperou 400 anos escravizado no Egito, porque Deus estava dando uma oportunidade àquele povo de se emendar, de se arrepender do mal que costumava praticar. E no Egito, houve, de fato, uma atitude com as pragas de desmoralizar o politeísmo egípcio. E nós lembrávamos que a praga das rãs é porque a rã era uma deusa de Egito. O Nilo virá sangue porque o Nilo era um rio que era considerado um deus para os egípcios, né? Numa conduta típica do que se chama animismo. Animismo é o culto a coisas materiais. O culto a uma árvore, a um rio, a uma montanha, ao sol, à lua. E os egípcios cultuavam o Nilo, e o Nilo virou água. E teve a praga das moscas, e as moscas também eram deusas para o Egito. Então, cada praga daquela era o Senhor mostrando que tinha poder sobre os deuses do Egito. Né? Mas ainda assim eles não se arrependeram, eles ainda não se converteram e foram severamente castigados. E quanto ao caso de Isaac, que é o que nos aproxima mais do estudo de hoje, que é o do sacrifício do Cristo, o quase sacrifício de Isaac, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, nós mostramos no nosso primeiro estudo sobre os escândalos que é uma tipologia do Cristo ali. Porque Isaac era o filho único de Abraão, embora Abraão tivesse um filho com a escrava Agar, Ismael, mas Isaac era o único filho da promessa. E era o filho amado. Porque lá em Gênesis nós vimos que o Senhor, quando manda Abraão sacrificar, diz, vai e leva teu filho amado, teu único filho. Então, é uma semelhança com o Cristo. E o filho vai e se submete. Ainda pergunta na hora do holocausto, ele ainda pergunta onde está o cordeiro, mas não tenta fugir, não reage, se deixa colocar sobre o altar, porque a palavra altar significa lugar de holocausto, lugar de sacrifício. Ele se deixa colocar sobre o altar e não reage.
já era um pré-adolescente, uma adolescente, e como Cristo temeu, quando ele pergunta aquele cordeiro, porque estava temendo, quando Isaac pergunta aquele cordeiro para o sacrifício, o Cristo temeu, e temeu tanto que suou gotas de sangue, mas disse assim, que seja feita a tua vontade, né? Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, semelhantemente, Isaac pergunta aquele cordeiro, mas não se opõe à vontade de Abraão. Então, e também não há escândalo, porque não se consumou o sacrifício de Isaac. Deus não manda que as suas criaturas sacrifiquem os seus filhos. Ele apenas quis demonstrar o que ele faria com o filho dele por nós. Tanto que na hora aparece o cordeiro. O anjo diz que Abraão não mate o filho, e Abraão olha e vê um cordeiro enganchado pelos chifres num arbusto. Né? Então, fizemos essas comparações. Mas hoje é o que eu chamei o grande escândalo, no título do texto que nós fizemos para hoje, é o fato de que o sacrifício do Cristo tem todas aquelas coisas que escandalizavam no quase sacrifício de Isaac. É o Senhor sacrificando o Filho, que é o Filho único, que é o Filho amado, porque está dito lá numa passagem do Novo Testamento. A gente chama de passagem na Bíblia, um trecho, né? Um trecho das Escrituras neotestamentárias, em que, depois que João Batista batiza Jesus, uma pomba branca desce sobre ele e ouve-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quer dizer, em quem sinto prazer, que me dá gosto, que me dá satisfação. Né? E esse filho amado em quem o Senhor se compraz foi levado ao sacrifício. E outro escândalo dentro desse mesmo fato é que o Cristo sacrificado era inocente. E era inocente, mas estava sendo castigado pelas culpas de terceiros, que somos nós, todos nós. Então, a lógica humana diz, ora, castigar o inocente para livrar o culpado é injusto. Isso é um escândalo. Né? E também é o fato de que o sacrifício foi um sacrifício duro demais. Né? Uma tortura, de certo modo, uma tortura, se não inigualável, uma tortura que me parece difícil de ser superada em crueldade. Porque era uma crucificação, era uma coisa terrível. Né? Então, tivemos que examinar tudo isso. E por que tudo isso escandaliza? E voltamos logo na primeira página do nosso estudo de hoje, ao sentido das palavras, que já exploramos isso em estudos anteriores, mas vamos voltar a fazer isso hoje. Né? O que é mesmo um escândalo? Escândalo é o que causa surpresa e indignação ou perplexidade, ou as duas coisas. Perplexidade, a pessoa fica perplexa com aquilo, né? Mas também causa, além da perplexidade, a indignação. E por que causa indignação e perplexidade? Perplexidade é porque foge ao comum, não é esperado. Né? Quer dizer, o escândalo é algo que não é esperado dentro das referências do que é normal, do que é lógico, do que é moral, do que é legal. E, além de surpreender, e às vezes não surpreende, porque em certos contextos o imoral e o ilegal se tornam muito banais, mas continua sendo escândalo porque contraria as referências morais ou éticas e até as referências legais quando se esteja num Estado de direito. Então, mas não estamos falando aqui em direito, vamos ficar só com o aspecto moral. Ou, se vocês preferirem fazer distinção,
entre moral e ética, vamos falar de moral, do aspecto moral e também do aspecto ético. Porque algumas pessoas fazem distinção. Eu não me deixo levar tão facilmente por essas distinções que são firulas, né? Que são pequenos detalhes que eu acho que não enriquecem a compreensão, mas há quem faça a distinção, dizendo que moral é a moral da sociedade, da cultura, o que é aceito pela cultura do ambiente é moral, né? E nesse sentido é que o genocídio de Jericó e de outros povos era moral, porque estava dentro da cultura da época. Na cultura da época, guerra era isso mesmo. E nós dizíamos num estudo anterior que guerra é guerra, no sentido da linguagem popular, não é? E lembrávamos até as palavras do general William Sherman, que dizia que guerra é cruel, né? Quer dizer, não tem guerra boazinha, não. Guerra é cruel. E quanto mais cruel, mais breve. Então, não tem guerra boazinha, são palavras minhas, mas as palavras do general Sherman guerra é cruel e quanto mais cruel, mais breve. E ele teria dito, ao longo do discurso, que só uma criança pode pensar que guerra é uma espécie de parque de diversões onde os heróis vão se divertir. Não. Guerra é tragédia, guerra é viuvez, guerra é orfandade, guerra é óbito, guerra é mutilação, né? Tem os amputados nas guerras. Então, há um ano atrás já se dizia que tinha 40 mil amputados na Ucrânia, há 1 ou 2 anos atrás, né? Então, guerra é tragédia mesmo, como dizia o general Sherman. E isso afasta o escândalo de Israel fazer guerra cruel, porque guerra só pode ser cruel, senão não é guerra, né? Hoje em dia estão cobrando que alguns protagonistas de algumas guerras estão sendo cobrados para fazer guerra boazinha. Hoje se pretende que Israel faça uma guerra boazinha. Mas não é possível fazer guerra boazinha, e se fizer, não ganha guerra. Pode até não perder, mas também não ganha, né? E a tendência é perder. Quem faz guerra boazinha, quem avisa que vai bombardear, dá tempo ao inimigo de sair dali. Não sai só os civis, não. Os inimigos, os combatentes também saem, né? Então, tem esses dois lados. Tem o que é moral, porque é da cultura da época. Ah, mas não é ético, porque a ética é o que é universal. A ética é o que fere valores universais. Isso aí dá lugar a uma enorme discussão, porque geralmente quem faz essa distinção também não aceita a universalidade dos valores, acha que todos os valores são historicamente produzidos, né? Acha que a moral é historicamente produzida, portanto é cultural. Acha que o homem é historicamente produzido. Se o homem, a essência do ser humano, é historicamente produzido, então não existiria essa ética universal. Embora eu acho que existe uma ética universal, porque existe o que se harmoniza com a obra de Deus, né? Também acho que existe uma ética universal, porque eu entendo que o homem tem uma natureza humana que não se condiciona às circunstâncias históricas. Não se condiciona às circunstâncias históricas, porque se você olhar para a literatura grega de há quase 30 séculos, você vai ver nas tragédias gregas, você vai ver na obra de Sófocles, você vai ver na literatura grega em geral a mesma natureza humana de hoje, os mesmos sentimentos de inveja, de heroísmo, de solidariedade, de vaidade, de paixão, das mais diversas paixões de hoje, né? E eu gosto de dizer também que a forma de se expressar tem um núcleo universal, que tem as tais máscaras, que chamam de máscaras a expressão facial que traduz emoções. Então, tem uma máscara de alegria e de tristeza, outra de tristeza. Tem uma de surpresa e tem uma de desprezo. Tem uma de nojo e tem uma de arrogância. Então, você tem
as mesmas máscaras, a cara de nojo é a mesma na China, e na Europa, e na África, e nas ilhas do Pacífico, e nos índios do Amazonas. É a mesma expressão de ódio, é a mesma expressão de alegria. Então existe uma natureza humana. E as paixões são as mesmas. Tanto que a literatura grega, eu nem estou falando no Antigo Testamento, porque eu quero me comunicar e quero dialogar também com descrentes. Mas certa vez um amigo estudioso me perguntou se a Bíblia ainda tinha o que dizer para o homem contemporâneo do século XXI. E eu respondi com uma pergunta retórica. Eu respondi perguntando: e a literatura grega? Freud usou a obra de Sófocles, com o Complexo de Édipo, na psicanálise, porque uma obra milenar, como a obra de Sófocles, multimilenar, Freud achou que ainda tinha o que dizer para o homem contemporâneo. Né? Então, se estudiosos de literatura e estudiosos de história ainda tiram lições da história antiga, multimilenar, então por que a Bíblia não teria? Só a Bíblia não teria o que dizer para o homem contemporâneo? A literatura chinesa, multimilenar, a literatura da Índia, multimilenar, tem ainda mensagens para o homem contemporâneo. Por que só a Bíblia não teria? Né? Então, nem precisaria crer na inspiração da Bíblia para admitir que ela tem inspirações atuais. Quem lê, por exemplo, os 2 livros de Reis e os 2 livros de Crônica, vê uma sucessão de golpes de Estado, de conspirações, e vê uma corrupção na política e no judiciário que é muito atual. Então, problemas registrados há milênios continuam presentes hoje e são os mesmos problemas. Então, a Bíblia tem muito o que dizer. Então, existe algo universal. Se a corrupção é universal, as virtudes também são universais. Né? Então, existe uma ética que eu não gosto de distingui-la da moral, dizendo que a moral é cultural e a ética é universal. Embora eu admita que existe uma dimensão que é esse núcleo da natureza humana, que é universal, e por fora desse círculo tem um outro círculo que é historicamente produzido, que é cultural e que é diferente. É claro que a cultura do chinês é diferente do esquimó e é diferente do índio da Amazônia. E uns são politeístas e outros adotam a poligamia e outros têm o Ocidente é monogâmico, ou faz de conta que é monogâmico. E essas coisas são diferenças reais. Mas eu entendo que, mesmo nessa área que é histórica, a distinção entre o que é ético ou moral e o que é imoral ou antiético é a mesma, porque é sempre aquilo que contraria a obra do Criador. A gente vê assim, os 10 mandamentos, por exemplo, tem aquela discussão, é porque Moisés copiou do Código de Hammurabi. Copiou, não. É semelhante. Tem algumas diferenças, mas é semelhante. E por que é semelhante? Porque é semelhante também ao Código de Manu, na Índia. Então, um copiou o outro também, Manu copiou Hammurabi copiou Manu. Não. Os 3, Moisés, Hammurabi, Manu, são semelhantes ao Código de Solon, em Atenas. E os 4 são semelhantes à lei das 12 tábuas de Roma. E os 5 são semelhantes aos códigos da China, da Índia, que eram geograficamente isolados. Ou eu não conheço a legislação dos incas e dos astecas, mas eu duvido que lá o homicídio fosse admitido e não fosse crime, a não ser em circunstâncias especiais. Né? Duvido que lá o roubo e o furto fossem admitidos. Então, há uma universalidade, porque o que contraria a obra de Deus tanto ofende aquilo que é do núcleo supra-histórico ou ahistórico, que
não é histórico, como contraria o que é histórico e é cultural. Então, o argumento do anacronismo, de dizer que aquelas condutas aparentemente escandalosas não deveriam surpreender e não contrariam moral nem ética, primeiro porque são harmônicas com a obra de Deus e são harmônicas com o comportamento da cultura da época. Mas se é para ser universal, e hoje essas coisas são crimes, mas muito dessa criminalização da guerra, ou de certos atos de guerra, é pura hipocrisia. Porque, veja bem, quem condena o fato de Israel bombardear o Líbano não condena o fato da Rússia bombardear a Ucrânia. Quem condenou os bombardeios americanos no Afeganistão não condenava os bombardeios soviéticos no Afeganistão. Então, é preciso perceber certas nuances que são apenas uma fachada, né? Então, a guerra continua sendo trágica, a guerra continua sendo cruel. Mas pode ser amenizada? Pode. Mas o general Sherman tinha razão. As guerras que fazem crueldade à prestação são intermináveis. Os americanos passaram 20 anos no Afeganistão. Se fizessem a guerra à vista e não à prestação, como fazia Gengis Khan, como faziam os romanos, como os romanos fizeram em Cartago, como faziam os caldeus, como faziam os assírios, então não teria durado 20 anos. Talvez tivesse durado menos de um ano. E um negócio à prestação com longa duração, de suaves prestações, pode ser mais cruel do que uma coisa feita à vista, com um pagamento à vista bastante pesado, mas muito menor do que o pagamento à prestação, porque sempre corre juro, né? Corre juro. Se a Segunda Guerra Mundial tivesse sido feita com essas restrições de hoje, ela não tinha terminado até hoje, né? 80% das áreas urbanas da Alemanha foram destruídas com bombardeio. Se não tivessem bombardeado as áreas urbanas, não sei se a Alemanha teria sido derrotada tão rápido, né? E outras coisas mais. Então, temos ainda um fato que leva ao escândalo, né? Já enumeramos aqui o escândalo resultante de uma leitura equivocada da história, seguindo o caminho do anacronismo, e já vimos também o fato de que o conceito do bem e do mal, ou o conceito do que seja ética ou moral, se o bem é o que se harmoniza com a obra do Senhor, nada daquilo foi mal. E vimos ainda o conceito de justiça mesmo para a perspectiva humana, porque o que foi feito com aqueles povos não foi feito com um povo bonzinho, foi feito com um povo violentíssimo. Mas aí resta a questão de saber se os primogênitos, filhos das servas no Egito, ou as crianças de Jericó, teriam sido mortas em nome de alguma justiça, ou se seria sempre injusto. Assim como a morte mesmo dos animais, porque todo o gado graúdo e o gado miúdo foi morto em Jericó. E até os primogênitos dos animais, das vacas, os bezerros das vacas, dos cavalos, das éguas, tudo isso foi morto na morte dos primogênitos. E nós dizíamos que, embora o Egito não fosse uma democracia, Jericó não fosse uma democracia, os povos, nos dois casos, participavam da idolatria dos reis. Rã, e Mosca, e Nilo, e Gafanhoto, não eram deuses só para os faraós. Eram deuses para o povo simples.
E maldade não era só o faraó que fazia, o povo simples também fazia. Né? Ah, mas todos nós fazemos. Então, só esses povos foram duramente castigados. Todos nós fazemos. Mas aí vamos ao grande escândalo. Voltamos ao grande escândalo, que é o sacrifício de Cristo. Todos nós fazemos, mas fomos justificados pela fé no sacrifício do Messias. E o sacrifício do Messias foi, eu vou usar agora uma palavra que teólogo gosta, foi o sacrifício vicário. Vicário quer dizer substituto. A crucificação do Cristo nos substituiu. Aquele castigo era para nós, para as nossas maldades. Maldades que justificaram dureza com os egípcios, maldades que justificaram dureza com os cananeus na terra prometida. Maldades que são justas quando recaem sobre nós, se não estivermos à sombra da cruz. Então, nós vimos diversas passagens bíblicas, começamos vendo Mateus 18, 6, onde lemos: qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Azenha é uma espécie de moinho movido por água, é barulho de águas. Né? Então, uma mó, um peso de um moinho, seria melhor que a pessoa fosse jogada no mar com um peso. Né? Portanto, os escândalos são condenados na Bíblia. Portanto, esses escândalos entrariam em contradição com a Bíblia se não houvessem essas contrarrazões do escândalo que eu estou mencionando aqui. Primeiro, não é escândalo do ponto de vista... Se nos livrarmos dos olhos guiados pelo o anacronismo, e não seriam escândalos, e não são escândalos porque não contrariam a obra de Deus, e não são escândalos porque aquele povo era um povo cruel e injusto e merecia aqueles castigos. E não são escândalos porque aqueles povos mereciam e aquelas crianças também não são boas. E nós vamos ver mais adiante essa história de criança ser boa e inocente e não merecer castigo. Então, nós vemos também que em Gênesis 22, 18, nós lemos: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E por que o sacrifício do Cristo foi o grande escândalo? Porque estava dito isso, que em tua semente, semente de Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Ora, se serão benditas todas as nações da terra, é porque o Messias viria e traria bênção para todo mundo. Como é que o Messias traria bênção para todo mundo e tem esses castigos tão duros? Porque era para todo mundo que aceitasse o Messias. Em que consiste aceitar o Messias? Aceitar o Messias significa aceitá-lo como Senhor. E todo mundo diz o nosso Senhor. Mas o que significa ser Senhor? É exercer senhorio. É exercer domínio. Então, nós nos colocamos sob o domínio do Senhor. Por isso, somos isentos das nossas culpas, porque Ele assume para Ele os nossos erros. Quando nos colocamos sob o domínio dele, não nos tornamos perfeitos. A nova criatura não fica pronta até a outra vida. Na outra vida, sim, a nova criatura fica pronta, mas a nova criatura tem perdão, porque o castigo dela foi feito na cruz. Bom, e aqueles povos, o Messias não veio para eles. Veio, mas eles não aceitaram. Tanto não aceitaram que no Egito, várias demonstrações mostrando domínio sobre os deuses dele, o Nilo, a mosca, o gafanhoto, a rã, nada daquilo os levou à conversão.
e em Jericó? Os cananeus tiveram 400 anos. O Senhor esperou que eles enchessem a medida durante 400 anos. Né? Nós vemos também em João 18, 36, né, que, respondendo, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. O reino de Deus não é aqui. Portanto, aquelas coisas que alguns que não compreendem se escandalizam com elas e outros que também não têm uma compreensão completa se constrangem, aquelas coisas não são do reino de Deus, porque o reino de Deus não é aqui. Aquelas coisas são das relações humanas. A guerra de Israel com os cananeus, com os jebuseus, com os amorreus, com os amonitas, com os amalequitas, com os filisteus, com todos aqueles povos, era uma guerra de relações humanas, que os teólogos gostam de chamar de relações horizontais. E as relações horizontais têm as imperfeições das relações humanas. Volto a lembrar a frase do poeta paraibano: quem vive entre feras tem inevitável necessidade de também ser fera. Então, Israel agiu como fera. E foi orientado por Deus a agir como fera. Porque quem vive entre feras tem inevitável necessidade de também ser fera. Quando Saul poupou os inimigos, no caso os amalequitas, foi castigado por isso, porque ele era para ter exterminado os amalequitas. Porque quem vive entre feras é para agir como fera, e ele quis fazer uma guerra boazinha. E por que isso foi um erro tão grave? Porque muitas gerações pagaram esse preço. Porque os amalequitas continuaram guerreando Israel depois daquela derrota, que teria sido uma derrota completa e teria posto fim à guerra com os amalequitas. Aquilo rendeu gerações e gerações de conflito. E há quem entenda que a guerra do Oriente Médio hoje ainda é um prolongamento da guerra com os povos da Terra Prometida. Os povos que não foram exterminados. Então, nós lemos também, voltando a Gênesis 22, 18, né? Já vimos João 18, 36, já vimos, e vimos que a ideia do Deus justo, a ideia do senso de justiça, do senso comum, também já vimos que não é injusto agir de acordo com o procedimento de quem interage conosco. Não significa retornar o mal com o mal. Mas o estado de necessidade e a legítima defesa são exemplos semelhantes, embora com alguma diferença técnica, mas do ponto de vista filosófico, da técnica do direito são diferentes, mas do ponto de vista filosófico, você tem situações que excluem a ilicitude. Não estou dizendo que atacar os cananeus em Jericó foi legítima defesa nem estado de necessidade, porque Israel estava atacando. Mas era uma situação em que havia uma exclusão da ilicitude. E por que havia exclusão? Porque aqueles povos tinham invadido a terra que era deles, 400 anos antes, e porque aqueles povos eram terrivelmente cruéis e estavam preparados para guerreá-los. O caso, por exemplo, dos moabitas, eles não deixaram Israel passar inocentemente pela terra deles a caminho da terra prometida. Tão intolerantes eram hostis, e ainda foram guerrear Israel, quando Israel se aproximou, passando por fora da terra deles. Né? Então, há uma exclusão da ilicitude aí, e essa contradição entre amor e perdão de um lado e dureza do outro, é uma contradição, é o que em direito a gente chama antinomia aparente. Antinomia é contradição. Né? E é comum que existam leis com dispositivos aparentemente contraditórios, mas quando você faz uma interpretação sistêmica e no conjunto das leis, você vai ver que não há contradição. É o que ocorre também aí. Isso ocorre aí também no grande escândalo.
Mas a grandeza do escândalo mesmo é essa: o justo castigado pelos injustos, e o pai sacrificando o filho. E aí é preciso ver que, ao sacrificar o filho, aquilo era um alto sacrifício. Porque muita gente, inclusive muitos grandes estudiosos, dizem que é um mistério a Trindade, 3 pessoas serem uma só. Eu não alcanço essa compreensão da dificuldade. Eu ouso entender que pai e filho são a mesma pessoa do ponto de vista ontológico, que é o que trata da essência do ser. E aí já estamos falando em metafísica. Né? Meta quer dizer além, metafísica quer dizer o que está além da realidade física. Né? E a realidade física, haviam dois personagens, o pai e o filho. Mas a metafísica vai além dessa realidade física. Né? E que nem é bem física, porque o pai é espírito, não é físico. Mas a essência, você tinha uma só essência para os dois. Pai e filho, a mesma essência e, por isso, essencialmente a mesma pessoa. Então, não era o sacrifício do outro, não estava sacrificando a alteridade, o alter é o outro. Estava se impondo um sacrifício. E aí também pode escandalizar alguém. Por que, se o homem foi ofendido, se Deus foi ofendido, se o homem ofendeu a Deus, quando não quis mais a direção dele, e também está registrado lá no Gênesis, porque o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal, quer dizer, resolveu se orientar, se guiar, dizer a si mesmo o que é certo e errado, recusando, portanto, essa orientação de Deus. Então, ofendeu. É como o filho que dissesse ao pai: filho, vou sair da sua casa, não quero mais que você dê palpite na minha vida e vou cuidar da minha vida. E aí o pai disse: tá bem, você quer, pode ir. Mas você vai sofrer na rua. Você vai ter problemas. Né? Então, foi o que aconteceu. Passamos a ter problema. Por que era paraíso? Era paraíso porque, guiados por Deus, nós não errávamos. Ou até podíamos errar, mas não sofríamos as consequências dos erros, porque não fazíamos juízo moral. Não tínhamos culpa, porque não fazendo juízo moral, não nos julgávamos culpados. Então, houve uma ofensa a Deus por parte da criatura que disse: não quero mais sua orientação. Isso ofendeu o Criador, que cuidava tão carinhosamente da criatura. Então, quem poderia reparar esse erro, essa ofensa? A ofensa, eu tenho dito, eu vi de alguém que a ofensa é do tamanho da parte ofendida. Se eu ofender, se eu der um presente, fizer um favor a um grande personagem, a um presidente, a um rei, aquele gesto favorável é do meu tamanho. Ah, foi um anônimo lá do Ceará que mandou um presente para um presidente de uma grande potência. Aquele gesto não tem a grandeza do beneficiado, que é o presidente da grande potência. Mas, se eu ofender o presidente da grande potência, uma ofensa grave, digamos, se eu atirar contra ele, aí a ofensa é do tamanho da parte ofendida. Então, quando o homem rompeu com Deus, ele cometeu um erro cuja gravidade é tão grande quanto a parte ofendida, que é Deus, portanto, é um erro de grandeza infinita. E quem pode reparar um erro de grandeza infinita é quem tem o tamanho da parte ofendida. Se uma pessoa anônima ofende um rei,
não será outro pequeno anônimo que vai aplacar a ira do rei ofendido. Para fazer isso, tem que ser alguém do tamanho, vai ser outro rei, um mediador que esteja no mesmo nível da parte ofendida. E esse mediador não tinha muitas opções para esse mediador. Não tinha opção nenhuma que não fosse o próprio Deus. Ou alguém que essencialmente fosse como ele, o filho que, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista metafísico, é ele mesmo, é a mesma pessoa. Então, ele veio na pessoa do filho para assumir nossas culpas e nos conciliar ou reconciliar com ele. E aí nós temos as contrarrazões, portanto, são essas as contrarrazões do escândalo. A primeira é a necessidade de sacrifício de Cristo. Por que a necessidade? Porque só quem tivesse a grandeza do tamanho de Deus poderia se apaziguar o conflito entre Criador e criatura. A segunda contrarrazão é o sacrifício do filho ser também o sacrifício do pai, por serem a mesma pessoa essencialmente. Então, ele não estava sacrificando o outro ou o filho. Ah, e um pai que sacrifica um filho? Não, um pai que se auto-sacrifica. E a terceira contrarrazão, o escândalo é a necessidade de um mediador. Então, tinha que ter um mediador, e lá no livro de Jó está dito isso, nós citamos no texto Jó 16, 21. A quarta contrarrazão, que se opõe às interpretações que veem em escândalo, é a magnanimidade de Deus, que não se limita às razões humanas, porque não exige reciprocidade. Então, o escândalo, o que a reciprocidade tem a ver com isso? Tem a ver com Deus estar se sacrificando para salvar quem tem culpa. Um inocente morrer por quem tem culpa. Quem tem culpa não tem nenhum gesto recíproco que tenha o tamanho desse gesto. Pode ter algum pequeno gesto. Ah, você dá uma oferta, você procura seguir alguns mandamentos. Mas isso é uma coisa muito pequena. É irrelevante diante do tamanho da grandeza de Deus, do tamanho da ofensa que é do tamanho dele. Então, ele não exige reciprocidade, é o que se chama amor ágape. Que algumas pessoas, estudiosos aí dessas áreas de psicologia e psicanálise e tal, dizem que só existe de pai para filho. Só existe nas relações verticais entre parentes. As relações entre pai e filho, de cima para baixo, de pai para filho, de baixo para cima, não. Filho não tem esse amor ágape com o pai, né? Filho, antigamente havia um provérbio que dizia que casa de pai sempre é casa de filho nem sempre é casa de pai. Né? Então, é um gesto de amor sem a expectativa ou a exigência de reciprocidade, de peso ou tamanho equivalente, embora possa exigir algumas pequenas reciprocidades. Né? A quinta razão, ou contra-razão do escândalo é o fato de que não fora um gesto gracioso de morrer por alguém que não fez nada e o que fez não tem valor nenhum, ninguém se salvaria. Porque aí é que eu volto àquilo que eu disse que mais adiante tocaria no ponto, que também desfaz o escândalo da morte de criança. Né? É o que está lá em Gênesis 8, em Gênesis capítulo 8, versículo 21, que tem um versículo um tanto extenso, mas eu vou ler. E o Senhor cheirou o cheiro suave e disse, o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente. Então, o homem é mau desde a meninice. Então, não se trata de um sacrifício de crianças inocentes, né?
Quem convive com criança sabe que as 3 coisas que o menino mais diz em uma certa idade é meu, eu quero, me dê. Então, a natureza humana é egocêntrica. Bom, são as nossas considerações sobre o grande escândalo que é um inocente ser terrivelmente castigado pela culpa dos outros, que é os culpados se beneficiarem do castigo do inocente, que é o Deus castigar, sacrificar um filho, sendo um filho inocente. Mas isso mesmo é um argumento da apologética que defende o cristianismo, contraditando a ideia de que o cristianismo seja só uma lenda ou um mito. Porque alguém que se sacrifica, que é sacrificado e o sacrifício beneficia uma comunidade, está muito presente na história de muitos povos. Tem um cara chamado René Girard, que era historiador, e era antropólogo, e era psicanalista, e era teólogo e tal, e diz que essa figura que se sacrifica pelos outros, ou que se sacrificando, mesmo que não queira se sacrificar, nem queira livrar ninguém, mas sendo sacrificado, alivia tensões numa comunidade, isso se chama bode expiatório. E muitos povos e muitas culturas têm histórias de sacrifícios que beneficiaram comunidades. E o pessoal da psicologia diz que muitas vezes numa família, a ovelha negra da família é um bode expiatório. Quando todos os parentes falam mal daquele e somente daquele, e tudo que ele fez é errado, alivia as tensões entre os outros. Mas em todos os mitos e todas as lendas, o bode expiatório é culpado. Só no cristianismo o bode expiatório é inocente. Então, isso contraria a regra das lendas e dos mitos. E são essas as nossas considerações. Ficam aqui os nossos agradecimentos por essa degustação, porque esses temas todos exigiriam livros e bibliotecas sobre esses assuntos, mas nós fazemos aqui uma degustação para que os interessados continuem o diálogo conosco, mandando mensagens escritas. Eu outras vezes falei em mensagem escrita ou oral, mas é só escrita. Desculpem a informação errada que eu dei. Mandem mensagens escritas para o canal para dialogar conosco, perguntando ou contraditando ou fazendo o comentário que houver por bem fazer. E compartilhando. Então, ficam os nossos agradecimentos pelos que ficaram até o fim e compartilham. E até o nosso próximo encontro.